Sejam bem-vindos ao nosso canal Ideias Geométricas. Esse vídeo foi produzido como parte de um trabalho de geometria, onde nele iremos resolver 8 questões do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9. O grupo é formado por Ana Luísa, Cícera Gabriele, Luiz Felipe e Rian Cunha. No vídeo, vamos mostrar o passo a passo de cada exercício para facilitar a compreensão e o entendimento de cada questão. Vamos para a primeira questão. Vamos resolver a questão 269, onde no enunciado diz: num trapézio isósceles ABCD, a base menor AB é congruente aos lados não paralelos. Prove que as diagonais são bissetrizes dos ângulos C e D do trapézio. Aqui temos a nossa figura, o trapézio ABCD, que possui dois lados congruentes por ser isósceles, e a base menor AB é congruente aos lados não paralelos. Portanto, esses três lados são congruentes. Outra informação que tiramos da figura é que, por se tratar de um trapézio, ele possui dois lados paralelos, sendo eles o lado AB e o lado DC. São paralelos. Essa é a nossa hipótese e queremos chegar na nossa tese de que a diagonal CA e a diagonal DB são bissetrizes dos seus respectivos ângulos. Portanto, a diagonal CA divide o ângulo C em dois ângulos congruentes, sendo eles BCA e ACD. Precisamos chegar que BCA é congruente a ACD. Da mesma forma, no ângulo D, precisamos chegar que ADB é congruente a BDC. Vamos começar focando no ângulo C. No triângulo ABC, temos dois lados congruentes, sendo eles AB e BC. Devido a isso, conseguimos concluir que é um triângulo isósceles, pois possui dois lados congruentes. Dessa forma, pelo teorema do triângulo isósceles, podemos chegar à conclusão de que o ângulo BAC é congruente ao ângulo BCA. Dessa forma, conseguimos relacionar esses dois ângulos como congruentes pelo teorema do triângulo isósceles. Agora vamos para as paralelas. A paralela AB e DC está sendo cortada pela transversal CA, que é a nossa diagonal. Sendo assim, formam-se os ângulos ACD e o ângulo BAC, que são ângulos alternos e internos. Portanto, são congruentes. Então, esse ângulo será congruente a esse. Com isso, pela transitividade da congruência, notamos que tanto o ângulo BCA é congruente a BAC, quanto o ângulo ACD é congruente a BAC. Portanto, BCA é congruente a ACD. Dessa forma, chegamos à nossa primeira tese, de que a diagonal CA é bissetriz do ângulo C, pois divide ele em dois ângulos congruentes. Vamos anotar? Chegamos à nossa primeira tese. Da mesma forma, seguindo o mesmo processo, vamos fazer agora com o ângulo D. Porém, vamos focar no triângulo ADB. Da mesma forma, notamos que ele tem dois lados iguais, portanto, é um triângulo isósceles, portanto, podemos utilizar o teorema do triângulo isósceles para a congruência dos ângulos da sua base. Portanto, esse ângulo será congruente a esse ângulo. Isso pelo teorema do triângulo isósceles. Agora vamos novamente para as nossas paralelas, AB e DC. Da mesma forma, elas são paralelas, porém agora vamos focar na transversal, que é a diagonal DB. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Teremos novamente ângulos alternos internos, sendo eles o ângulo BDC, esse ângulo,
e o ângulo DBA, ou ABD, no caso esse. Como eles são ângulos alternos internos, eles serão congruentes. Portanto, esse ângulo será igual a esse. Dessa forma, com isso, da mesma forma, notamos que tanto o ângulo ADB quanto o ângulo BDC são congruentes ao mesmo ângulo, o ABD. Portanto, pela transitividade, chegamos à nossa segunda tese, onde concluímos que a diagonal DB corta o ângulo D em dois ângulos congruentes. Dessa forma, provamos que tanto a diagonal DB quanto a diagonal CA são as bissetrizes dos seus respectivos ângulos. Iremos realizar a resolução da questão 409, onde o enunciado fala que sejam Rzinho e Rzão os raios das circunferências escrita e circunscrita em um triângulo retângulo de catetos A e B. Prove que A mais B é igual a 2 vezes Rzinho mais Rzão. Analisando o triângulo retângulo e a circunferência escrita, nós temos 3 segmentos que tocam a circunferência em um único ponto e são os pontos de tangência, e iremos nomeá-los de D, E e F, e a partir deles nós temos o raio que formam ângulos de 90 graus, ângulos retos. E analisando o cateto B, nós temos o segmento DC, que mede Rzinho, e temos o segmento AD, que mede B menos Rzinho. Analisando o cateto A, nós temos o segmento CF, que mede Rzinho, e temos o segmento BF, que mede A menos Rzinho. E nós temos o ponto externo, a circunferência, o ponto A, e a partir deles nós temos o segmento AD e AE, ambos tangentes à circunferência e com D e E contidos na mesma, logo AD é congruente a AE. E nós temos o ponto externo à circunferência, o ponto B, e a partir deles nós temos o segmento BE e BF, ambos tangentes à circunferência e com E e F contidos na mesma, logo BE é congruente a BF. E como BF mede A menos Rzinho, BE também mede A menos Rzinho. E como AD mede B menos Rzinho, AE também mede B menos Rzinho. Analisando o triângulo retângulo e a circunferência circunscrita, nós temos o ângulo C, onde o vértice está localizado na circunferência e ambos os lados tocam a circunferência em 2 pontos distintos. Logo, o ângulo C é o ângulo inscrito. E como o ângulo C é um ângulo reto, o ângulo inscrito mede 90 graus. E o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central. O ângulo central é aquele que tem o vértice no centro da circunferência. E 90 é metade de 180. Então, o ângulo central mede 180 graus. E analisando a hipotenusa, nós temos 2 segmentos, EA e EB, que são opostos. Logo, eles formam um ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que a hipotenusa passa pelo centro da circunferência e, por isso, o seu comprimento pode ser visto como o diâmetro da circunferência, e o diâmetro ele é o dobro do raio. Logo, C é igual a 2 vezes Rzão, que é o raio da circunferência circunscrita.
E C é igual a B menos Rzinho mais A menos Rzinho, igual a 2 vezes Rzão. A mais B menos 2Rzinho é igual a 2Rzão. A mais B é igual a 2 vezes Rzão mais 2 vezes Rzinho. Colocando o 2 em evidência, nós temos que A mais B é igual a 2 vezes Rzinho mais Rzão. Logo, nós provamos a tese. Iniciando a resolução da questão 478. Na figura, as semirretas PA e PB são tangentes à circunferência. Se as distâncias entre Q e as tangentes são de 4 e 9, ache a distância entre Q e a corda AB. Bem, para começar, vamos nomear os pontos que se intersectam de Q até PA, a semirreta PA de A', da semirreta PB de B', e a distância de Q até a corda AB, vamos chamar o ponto de intersecção de Q', e nomear essa distância de X, o que a questão pede que nós descobrimos. Bem, para iniciar a resolução dessa questão, nós traçamos as semirretas de Q até A e de Q até B. Bem, a partir disso nós temos 4 novos triângulos para trabalhar. Bem, vamos começar observando o triângulo AQ', que possuirá, por sua vez, este ângulo aqui que eu estou marcando em vermelho, o Q, AQ', que, pela medida do ângulo inscrito, sendo ele a medida do ângulo inscrito, será a metade do arco que o observa, que o corresponde, no caso, que será o arco QB. Logo, este ângulo aqui terá metade da medida de QB. Bem, tendo essa informação, agora nós iremos olhar para outro triângulo. O triângulo QB', que possuirá o ângulo QBB', que ele será um ângulo de segmento. E sendo um ângulo de segmento, a medida dele será metade do arco que a corresponde. Sendo o arco que a corresponde o arco QB, então ele terá medida também da metade do arco QB. Sendo assim, nós podemos tirar a conclusão que a Q' será congruente a QB'. Bem, agora olhando para outro triângulo dos 4 que foram formados inicialmente. Olhando para o triângulo QA', que por sua vez possuirá o ângulo A'AQ, que está sendo marcado de azul no momento. Bem, nota-se que esse também será um ângulo de segmento, que pelo que já foi falado anteriormente, possuirá metade do arco, o arco que a corresponde, que será o arco AQ, ou QA, como preferir, metade dele no caso. Bem, agora olhando para o último triângulo que foi formado e não foi visto de maneira direta, o triângulo QB, que possuirá o ângulo QB'. Este ângulo aqui que eu também vou marcar de azul no momento. Bem, nota-se que o que já foi usado inicialmente,
ele será a medida do ângulo inscrito nele será metade do arco que corresponde, metade do arco que ele observa, que será o arco AQ. Sendo assim, o QA. Sendo assim, ele terá medida metade do ângulo de QA. Bem, tendo os dois essas medidas, logo eles serão congruentes. Bem, a partir dessa informação, nós podemos agora observar esses triângulos que possuem os ângulos azuis e vermelhos. Nota-se que, como dá-se que a distância de Q até a linha será 4, a menor distância possível, sempre formará um ângulo reto, como mostrado aqui na questão. Logo, nota-se que todos esses lados aqui, todos esses triângulos que foram formados inicialmente, serão triângulos retângulos, possuindo assim um ângulo de 90 graus. A partir dessa informação, com esta aqui dos ângulos de congruência, a partir do primeiro caso de semelhança, nós notamos que o triângulo A', Q, será semelhante ao triângulo Q', nós podemos assim nos dar a conclusão que o ângulo que 4, que é o ângulo, que é a medida do lado oposto ao ângulo azul, sobre x, essa razão terá a mesma proporção de QA, agora sendo a semirreta, sobre QB. Bem, com essa informação nós não podemos prosseguir muito à frente, porém nós também teremos outro par de triângulos semelhantes, que é o triângulo QAQ' e o triângulo QBB', que também possuirão um ângulo reto, todos sendo triângulos retângulos, e o ângulo denominado de vermelho, que nós já provamos ser congruente, ou seja, pelo primeiro caso de semelhança, eles também serão semelhantes, permitindo assim que nós tiremos a conclusão que a medida de Q, a B', sendo 9, sobre x, que é o ângulo oposto ao vermelho, terá a razão deles dois, será a mesma de QB, será a mesma de QB sobre QA. Agora note que com essas duas nós temos, nessas duas igualdades que nós acabamos de tirar sobre a semelhança, nós vemos que como nós podemos inverter, vai manter a mesma proporção de razão. Isso vai implicar que x sobre 9 terá a mesma razão de QA sobre QB. Bem, agora tendo essas duas informações aqui, nós notamos que ambas aparecem QA sobre QB, que pela propriedade transitiva da igualdade nós podemos igualar esses dois fatores aqui. Sendo assim, x sobre 4, 4 sobre x, perdão, será a mesma coisa que x sobre 9. E resolvendo essa equação assim, nós teremos que x ao quadrado será igual a 4 vezes 9, 36. Tirando raiz dos dois lados, nós teremos que x vai ser mais ou menos 6. Porém, como nós queremos uma distância, e a distância sempre tem que ser positiva, nós podemos descartar a resposta de x ser menos 6.
Então, logo assim, nós teremos que a distância x, que é do ponto Q até a corda AB, será de 6. Iremos realizar a resolução da questão 569, onde o enunciado fala que no trapézio ABCD ao lado, a diagonal AC é perpendicular ao lado oblíquo AD, sendo CD igual a 25 cm e AD igual a 15 cm, determine a medida da altura do trapézio. Analisando a imagem, nós temos um triângulo retângulo, o triângulo ACD, que apresenta um ângulo reto, e dois ângulos agudos que são complementares, que iremos nomear de beta e alfa. E percebemos que CD é o lado oposto ao ângulo reto. Logo, CD é a hipotenusa e AD e AC são os catetos do triângulo retângulo ACD. E como nós sabemos a medida da hipotenusa e de um dos catetos, nós poderemos utilizar Pitágoras para descobrir a medida do lado AC. CD ao quadrado, a hipotenusa, é igual à soma dos catetos ao quadrado. 25 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais AC ao quadrado. 625 é igual a 225 mais AC ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 625 menos 225. AC ao quadrado é igual a 400. AC é igual a raiz quadrada de 400. Logo, AC é igual a 20. Analisando novamente a imagem, nós temos a altura do trapézio, que também é a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. Dessa forma, nós obtemos dois novos triângulos retângulos, o triângulo ACF e o triângulo ADF. E percebemos que o ângulo alfa, ele pertence tanto ao triângulo ACD quanto ao triângulo ACF, e ambos possuem ângulos de 90 graus. Logo, o triângulo ACD é semelhante ao triângulo ACF, pelo caso ângulo-ângulo. E analisando o ângulo beta, ele pertence tanto ao triângulo ACD quanto ao triângulo ADF, e ambos apresentam ângulos de 90 graus. Logo, o triângulo ACD é semelhante ao triângulo ADF, pelo caso ângulo-ângulo. E como beta e alfa são ângulos complementares, DAF é igual a alfa e FAC é igual a beta. Logo, os triângulos ACF é semelhante ao triângulo ADF, que são semelhantes ao triângulo ACD. E com base na semelhança dos triângulos e com as informações que já temos, iremos utilizar as relações métricas entre os triângulos. Pegando a semelhança entre o triângulo ADF e o triângulo ACD, nós temos CD sobre AD igual a AC sobre AF. Que será 25 sobre 15 igual 20 sobre a altura. Realizando meios por extremos, 15 vezes 20 é igual a 25 vezes a altura. 15 vezes 20 é igual a 300, igual a 25 vezes a altura. 25 está multiplicando, passará dividindo. 300 dividido por 25
que é igual a 12. Logo, a altura do triângulo e a altura do trapézio é igual a 12. Vamos começar a resolução da questão 890, na qual o enunciado diz: as medianas de um triângulo medem 9 metros, 12 metros e 15 metros. Determine a área do triângulo. Certo. Aqui temos o triângulo ABC, com as medianas AD valendo 15, BE medindo 9 e CF medindo 12 metros. Certo. A partir disso, vamos pegar as informações que a questão nos dá. Portanto, como são medianas, dividem os lados em dois lados congruentes. Portanto, esse lado é congruente a esse. Da mesma forma aqui, teremos dois lados congruentes. E aqui também teremos dois lados congruentes. Sabemos que as medianas de um triângulo se cruzam em um ponto, chamado de baricentro. No caso aqui, nomeei o baricentro como G. E a partir do baricentro, conseguimos tirar algumas informações úteis referente aos segmentos que o baricentro forma. No caso aqui, o segmento GD, GE e GF. Sabemos que do baricentro até a mediana, até o ponto médio, perdão, do baricentro até o ponto médio é 1/3 da mediana total. Portanto, de G até D é 1/3 de AD. Sendo AD 15, temos que GD é 15 dividido para 3. Vamos fazer aqui. Temos que GD, então, é 5 metros. GD, 5 metros. Certo. Sabendo que GD é 5 metros e que a mediana completa AD é 15, então temos que AG é 15 menos 5. Portanto, AD é 10. Seguindo o mesmo procedimento, porém agora nas medianas BE e CF, vamos chegar nas medidas de GF e GE e assim vamos fazer o mesmo processo para descobrir o valor de BG e CG. Vamos fazer. Certo, descobrimos aqui o valor de GE, que é 3, e de GF, que é 4. Vamos anotar aqui no nosso triângulo. GE é 3, GF 4, portanto, vamos fazer o mesmo processo. Se CF é 12, temos 12 menos 4, temos 8 aqui. No BE é 9, 9 menos 3, temos que BG é 6. Certo, conseguimos tirar algumas informações úteis a partir dos valores das medianas. E agora vamos usar o seguinte, vamos transportar um segmento. Certo. A partir do transporte de segmento, vamos transportar o segmento GD para a semirreta oposta a DG. Sendo assim, esse segmento também terá valor 5. Podemos fazer isso a partir do transporte de segmento. Vamos nomear esse outro ponto com o D'. Certo. Temos o segmento D e D', que vale 5, e aqui também. Por se tratar da semirreta oposta a GD, não há mudança de direção. Portanto, temos ângulos opostos pelo vértice, sendo esse ângulo, portanto, congruente a este ângulo. Agora conseguimos notar que, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, temos que o triângulo de lado 6 e 5 é congruente a esse triângulo. Pelo caso lado, os dois têm um lado com valor 5, os dois têm o ângulo com um traço e o lado da mediana. Portanto, o segmento D'C será congruente ao segmento oposto no outro triângulo ao ângulo de uma linha, no caso 6. Portanto, temos que esse segmento
mede 6. Agora, notemos que conseguimos provar assim que esse triângulo de lado 6, 5 e lado com uma linha é o mesmo tamanho que esse, é congruente a esse, portanto, tem a mesma área. Sendo assim, conseguimos colocar dois triângulos lado a lado e percebam que temos agora os três lados que formam esse triângulo, sendo um lado de valor 8, outro lado de valor 6 e outro de valor 10, somando os dois lados de 5. Portanto, usando a fórmula da área a partir dos lados de um triângulo, vamos somar o semiperímetro e assim chegar na área desse triângulo sombreado. Esse triângulo sombreado terá a mesma área que este. Temos então que o semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. Portanto, nesse triângulo GD'C, temos o lado 10, o lado 8 e o lado 6. Dividido por 2. Resolvendo isso, temos 24 sobre 2. Temos que P, então, é 12. Portanto, sabendo o valor de P, agora podemos aplicá-lo na fórmula para descobrir a área desse triângulo, que será a mesma área que esse, a partir da área em função dos lados de um triângulo. Temos, portanto, a fórmula da área em função dos lados, que se dá dessa forma. E agora vamos substituir, sendo que A, B e C são os lados do nosso triângulo. No caso, 10, 8 e 6. Certo, temos aqui então 12 vezes 12 menos 10, temos 12 vezes 2. Aí aqui 12 menos 8, temos 4. 12 menos 6, temos 6. Portanto, vamos colocar aqui embaixo. Chegamos que a área vai ser raiz de 12 vezes 2 vezes 4 vezes 6. Temos então que a área será a raiz de 576. Então, nossa área será 24. Temos então que a área do triângulo GD'C, que é a mesma área do triângulo GBC, vou colocar aqui triângulo GBC. A área do triângulo GBC é 24 metros quadrados. Chegamos na área desse pequeno triângulo aqui de baixo. Agora precisamos descobrir a área dos triângulos restantes, para assim descobrir a área da figura total. Vou salvar essa informação. Certo. Temos então a informação de dois triângulos já, que formam o nosso triângulo ABC. Agora, notamos que se também usarmos o mesmo sentido de transporte de segmento, porém agora no segmento GF, formaremos aqui um lado também de valor 4. E, da mesma forma, teremos ângulos opostos pelo vértice. Aqui e aqui. Da mesma forma como anteriormente, vemos que o triângulo GBF será congruente a esse outro que podemos formar aqui. Portanto, vamos levar o segmento para cá. E dessa forma,
o lado oposto ao lado do ângulo com a linha é 6, então aqui temos o lado 6. Note que esse triângulo será congruente a esse aqui, pois ele tem os três lados congruentes. Aqui temos um lado com 4 e outro lado com 4. Portanto, temos um lado completo de 8, um de 10 e um de 6. A mesma forma aqui, 8, 10 e 6. Portanto, a área desse triângulo, que será a mesma que desses dois, será o mesmo valor que a área do triângulo GBC. Fazendo o mesmo desse outro lado, vamos notar a mesma coisa. Vou desenhar aqui para ficar mais visível. Seguimos o mesmo processo, transportamos o segmento GE, que no caso o lado é valor 3, e da mesma forma teremos ângulos opostos pelos vértices, ângulos OPV, aqui e aqui. Dessa forma, teremos novamente congruência pelo caso lado, ângulo, lado. Portanto, esse triângulo que podemos formar aqui em cima será congruente a esse triângulo de lado 8. Sendo assim, o lado oposto ao ângulo com x será também 8. Dessa forma, chegamos na mesma coisa do outro. Temos um triângulo com lado 6, 3 mais 3, temos um lado 6, um lado 8 e um lado 10. Portanto, se usarmos a mesma fórmula, chegaremos que a área desse triângulo, que será a mesma que desses dois, será 24. Portanto, a área do nosso triângulo completo ABC será 24 vezes 3. Certo. Temos então que a área do triângulo ABC é 24 vezes 3. Temos então que a área do triângulo ABC é 72 metros quadrados. Sendo assim, finalizamos a nossa questão com essa resposta. Resolução da questão 623, onde diz que nas figuras temos um quadrado e um triângulo equilátero. Determine as incógnitas. Temos letra A e letra B. Na letra A, eu separei em duas figuras para a gente calcular primeiro x e depois y. Na figura que temos x, a gente tem um triângulo equilátero. Sabemos que a altura do triângulo equilátero, ela bate exatamente no ponto médio. Então, logo, esse lado vai medir 3 e esse lado também vai medir 3. Acima do triângulo, ficou uma partezinha que a gente não sabe quanto mede, mas sabemos que o quadrado que o triângulo está dentro tem medida de lado 6. Então, logo, essa partezinha vai ser 6 menos a altura do triângulo. Agora, a gente vai calcular a altura. A gente vai usar a fórmula H igual ao lado raiz de 3 dividido por 2. Logo, vai ficar 6, que é quanto mede os lados do triângulo equilátero, raiz de 3 dividido por 2. Assim vai ficar igual a 3 raiz de 3. A gente pode substituir o H e colocar 6 menos 3 raiz de 3. Sabendo que a gente está trabalhando com um quadrado, então, se essa parte de baixo ela mede 3, a parte de cima ela também vai medir 3. Tendo a medida de dois lados do triângulo retângulo, a gente consegue saber quanto é x. Então, a gente vai usar Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a
3 ao quadrado mais 6 menos 3 raiz de 3 ao quadrado. Temos então x ao quadrado igual 9 mais 36 menos 36 raiz de 3 mais 27. Aí, x ao quadrado igual a 72 menos 36 raiz de 3. Então, vai ficar x igual raiz de 72 menos 36 raiz de 3, igual a 6 raiz de 2 menos raiz de 3. Logo, o valor de x é 6 raiz de 2 menos raiz de 3. Agora vamos para a resolução da segunda parte da letra A. A gente agora vai achar y. A gente não tem nenhum triângulo retângulo que envolva y. Então, a gente vai passar o segmento da ponta do triângulo até o outro lado. Logo, vamos formar um ângulo reto. Sabemos que os ângulos internos vão medir 45. Logo, os lados, o cateto oposto à hipotenusa e o cateto adjacente vão ter a mesma medida. Logo, eu vou representar como A. Sabendo que o lado do quadrado é 6, então esse trechinho vai ser 6 menos A. Aí agora, como é que a gente vai descobrir o A? O triângulo de cima, infelizmente, não temos nenhum número. Então, a gente vai ter que usar o triângulo de baixo. A gente vai usar o triângulo de baixo porque a gente tem dois lados em função do A. E a gente também sabe esse ângulo por conta que a gente tem um triângulo equilátero e a gente sabe que o ângulo dele mede 60 graus. Então, logo, esse trechinho vai medir 30 graus. Então, a gente vai usar uma relação que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente vai usar tangente de 30 graus. Sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a A, que é o cateto oposto, dividido por 6 menos A, que é o cateto adjacente. Agora, a gente vai multiplicar cruzado e vai ficar 3 vezes A igual a 6 raiz de 3 menos raiz de 3A. A vezes 3 mais raiz de 3 igual a 6 raiz de 3. Logo, A vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Para a gente poder eliminar a raiz de baixo, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3 menos raiz de 3. Então, vai ficar 18 raiz de 3 menos 18 sobre 9 menos 3. Logo, vai ficar 3 raiz de 3 menos 3. Achamos o valor de A e agora a gente vai achar uma relação que envolva a hipotenusa, que é o lado Y. Logo vamos usar o seno de 45, que é igual a raiz de 2 dividido por 2, que vai ser igual a sobre Y. Logo, Y vai ser 2A sobre raiz de 2. A gente vai pegar e vai multiplicar por raiz de 2
para tirar a raiz de 2 de baixo. Vai ficar A vezes raiz de 2. Agora, substituindo A vai ser igual a 3 raiz de 2 menos 3 vezes raiz de 2. Logo, y vai ser 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 2. Agora, a gente vai para a resolução da letra B, da questão 623. Percebemos que não temos um triângulo retângulo que envolva o X. Então, eu vou puxar o segmento perpendicular para que agora a gente tenha um ângulo reto e logo vai ser um triângulo retângulo que vai envolver o X. Lembrando que a diagonal do triângulo retângulo, os ângulos é igual a 45, os dois. Então, significa que as medidas dos lados, que envolve o ângulo reto, vai ser iguais. Agora, a gente vai usar o triângulo equilátero que a questão dá. Então, logo eu vou passar um segmento perpendicular da ponta do triângulo até o outro lado do quadrado. Sabendo que os lados do quadrado são 6, então logo os dois lados que eu dividi, os lados que eu dividi com o segmento perpendicular vai ser 3 e 3. Se eu soubesse qual é o valor do cateto oposto à hipotenusa, que é o x, e o cateto adjacente, a gente poderia achar o valor do x usando trigonometria. Eu vou considerar o cateto adjacente, vou chamar ele de Azinho, e logo como o cateto adjacente é congruente ao cateto oposto, então o cateto oposto também vai ser Azinho. Essa partezinha pequena que sobrou aqui, a gente sabe que o lado total é 6. Então, vai ser 6 menos Azinho. A gente poderia usar a trigonometria para calcular esse triângulozinho aqui, que tem menos A e o outro lado A, que tem A como variável. Porém, a gente não sabe o ângulo dele. Mas vemos que a gente tem dois segmentos perpendicular. Então, quer dizer que esses dois segmentos são paralelos. Esses dois triângulos são paralelos. Então, logo, o ângulo gerado pelos segmentos são igual a alfa. Aí, agora, a gente vai ver qual a razão trigonométrica que relaciona, que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, a gente vê que é a tangente. Então, vai ser a tangente de alfa igual a 6 menos A dividido por A. Agora, a gente vai usar o triângulo equilátero que a questão nos dá. Como a gente passou uma perpendicular, logo a gente ficou com um triângulo que a gente sabe quem é a hipotenusa e o cateto adjacente. E a gente quer saber quem é o cateto oposto. Então, a gente vai usar Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado.
Então, vai ficar 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. H seria a altura do triângulo. Logo, vai ficar h igual a raiz de 26 menos 9 igual a raiz de 27, que vai ser 3 raiz de 3. Sabendo disso, agora a gente vai usar a tangente de alfa, só que com um triângulo maiorzinho. Então, logo temos tangente de alfa igual ao cateto oposto, que vai ser igual a 3, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 6, mais a altura que a gente achou, que é 3 raiz de 3. Agora, a gente vai igualar, para a gente poder achar o valor de A. Então, a gente vai igualar 6 menos A sobre A igual a 3 sobre 6 mais 3 raiz de 3. Essa parte aqui tem 3 sobre 6 mais 3 raiz de 3, eu vou simplificar por 3, então eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 3 e vai ficar 1 sobre 2 mais raiz de 3. Assim fica 6 menos A sobre A igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3. Logo, A vai ser igual a 12 menos 2A mais 6 raiz de 3 menos A raiz de 3, porque a gente fez meio pelos extremos. A gente multiplicou cruzado. Logo vai ficar A vezes 1 mais 2 mais raiz de 3 igual a 12 mais 6 raiz de 3. Portanto, A vai ser 12 mais 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Para a gente poder tirar a raiz, então a gente vai multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo por 3 menos raiz de 3. Então, vai ficar 36 mais 18 raiz de 3 menos 12 raiz de 3 menos 18 sobre 9 menos 3. Então, A vai ser igual a 3 mais raiz de 3. Agora, a gente vai ver uma relação que envolva a hipotenusa, porque a gente quer achar o valor da hipotenusa. Então, a gente vai usar o cosseno de 45, que é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar cosseno de 45 igual a 3 mais raiz de 3 sobre x. Vai ficar 6 mais 2 raiz de 3 igual a x raiz de 2. Logo, x vai ser 6 mais 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí, para tirar a raiz de baixo, a gente vai multiplicar por 2. Perdão, a gente vai multiplicar pela raiz de 2. Então, embaixo vai ficar 2 e em cima vai ficar 6 raiz de 2, que dividido por 2 vai ficar 3 raiz de 2. Esse outro vai ficar 2 raiz de 6, dividido por 2, vai ficar só raiz de 6. Assim, a gente acha que o valor de x é 3 raiz de 2 mais raiz de 6. Iniciando a resolução da questão 923 do livro.
seja ABCDEF um hexágono regular inscrito num círculo cujo raio mede 1 centímetro. Calcule a área sombreada. Bem, algumas conclusões iniciais que nós já podemos tomar. Primeiro ponto, que se no hexágono regular circunscrito, cada um dos seus lados, por definição, terá o mesmo tamanho. Vamos nomeá-los no momento, L. Bem, como a questão não dá informações suficientes sobre esta área, a área sombreada, que é o que nós devemos calcular a área, eu vou pressupor que ela será um arco de raio L, um arco de raio L, que irá do ponto do vértice de encontro do hexágono até o centro da circunferência. Cada um destes arcos aqui eu vou adotar com isso. Por sua vez, logo, todos eles serão congruentes, pois todos irão possuir o mesmo lado, possuir o mesmo raio e o mesmo ângulo, pois também por definição, se um hexágono for regular, ele terá todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes. Bem, seguindo agora, nós podemos, uma propriedade do hexágono regular é que ele pode ser dividido em seis triângulos equiláteros que, por sua vez, terão a medida congruente ao lado do hexágono regular. Porém, como ele está inscrito num círculo, logo a distância do centro dele até seus vértices será o raio da circunferência. E como a questão, nesse momento dessa informação, nós sabemos que é 1. Bem, prosseguindo isso, nós podemos notar que metade desse setor circular aqui será um segmento de um círculo. Vai ser metade de um segmento de um círculo. Logo, cada uma dessas áreas serão 2 segmentos de um círculo. E que para calcularmos a área dele, basta nós calcularmos a área do setor menos a área deste triângulo, do triângulo maior. Bem, como a propriedade do hexágono regular já diz que esse triângulo vai ser equilátero, logo nós podemos calcular a área dele pela fórmula L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Pronto. E a área do setor circular nós também podemos calcular por a medida do ângulo dele, que no momento vou chamá-la de θ, sobre 360 vezes πr ao quadrado. Bem, logo, então a área desse pequeno setor, desse pequeno segmento circular, será a área do setor menos a área do triângulo inscrito. Bem, a partir desse momento nós precisamos dessas informações listadas aqui. Começando com o lado. O lado do triângulo vai ser equivalente ao raio, pois ele está inscrito num círculo. Sendo o raio igual a 1, o lado desse triângulo também será igual a 1. Então nós teremos 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4.
E agora, para a área do setor circular, nós temos o raio já, estamos supondo que tem raio L, e L, como nós já vimos, seria 1. Então, nós já podemos até colocar aqui, vezes 1 ao quadrado. Porém, nós ainda necessitamos desse ângulo aqui, do ângulo θ, que eu nome de θ. E para descobrir ele, nós temos que voltar a uma propriedade do triângulo equilátero, que é que se o triângulo for equilátero, todos os seus ângulos serão congruentes a 60 graus. Logo, a área desse pequeno setor circular será isto daqui, esta equação. Agora, desenvolvendo ela, 60 dividido por 360 daria 1/6, simplificando. 1 ao quadrado daria 1 vezes π vezes 1/6 π sobre 6, menos, agora, mais ou menos uma coisa do outro lado, 1 ao quadrado, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Sendo assim, raiz de 3 sobre 4. Bem, para subtrairmos frações com bases diferentes, teremos MC, que no caso aqui daria 12. 12 dividido por 6, 2 vezes π, 2π. Menos 12 dividido por 4, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Bem, sendo assim, 2π menos 3 raiz de 3, tudo sobre 12, seria a área desse pequeno segmento circular. Que, veja bem, como já foi falado anteriormente, esse segmento, cada uma dessas áreas aqui seria formada por 2 desses segmentos. Logo, se multiplicarmos a área desse segmento por 2, nós chegaremos à área desse pequeno pedaço. Entretanto, note que cada um desses pedaços também será formado por 2 segmentos circulares. Também pela propriedade que já foi citada anteriormente, que pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Logo, nós teríamos a área do setor circular vezes 2, que vai ser uma das áreas, vezes 6, que vai ser a quantidade de áreas que nós teremos. Sendo assim, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, 2π menos 3 raiz de 3 sobre 12 vezes 12. Nós apenas cancelaremos esse 12 que está dividindo com o que está multiplicando. Sendo assim, a área sombreada a ele será equivalente a 2π menos 3 raiz de 3. Algo interessante a ser citado é que sempre que, quando chegarmos a uma subtração, quando a área será vinda de uma subtração, será sempre interessante nós vermos se ela dará um número negativo. Que neste caso, nós teremos raiz de 3 vezes 3, que é aproximadamente 5,2,
menos 2π, que é aproximadamente 6,28. Logo, esta área aqui não dará algo negativo. Sendo assim, a área sombreada será de 2π menos 3 raiz de 3. Vamos resolver a questão de número 950. Seja um semicírculo C de diâmetro AB igual a 2R, um ponto M pertencente a AB e MP perpendicular a B, construímos os semicírculos de diâmetro AM e MB. Os três semicírculos limitam uma superfície S, que é a região sombreada. Mostre que a área de S é igual à área do círculo de diâmetro MP. Temos então um semicírculo de diâmetro AB igual a 2R, que é o semicírculo maior, eu vou representar como C1. Temos também um semicírculo de diâmetro AM igual a 2x, e eu vou chamar ele de C2. Temos o semicírculo de diâmetro MB igual a 2y, que eu vou chamar de C3. A relação desses três semicírculos é que percebemos que o semicírculo maior, o diâmetro dele vai ser igual à soma do diâmetro AM e MB. Então, vai ficar 2R igual a 2x mais 2y. Logo, o R vai ser igual a x mais y. Na figura, eu tracei o segmento de A para P e de P para B. Logo, formamos o triângulo APB. Percebemos que o ângulo P ele está oposto ao diâmetro de AB. O diâmetro de AB é uma circunferência. Logo, o ângulo oposto à circunferência vai ser a metade do valor do ângulo da circunferência. Então, a gente tem um ângulo de 180 na circunferência. Então, o ângulo P vai ser igual a 90 graus. Logo, temos um ângulo reto. Assim, provamos que o triângulo é retângulo. Tendo o triângulo retângulo, a gente pode usar relação métrica, que vai ser MP ao quadrado igual à multiplicação dos dois produtos, que é o segmento de AM e de MB. Logo, vai ficar MP ao quadrado igual a 2x vezes 2y. MP ao quadrado vai ser 4xy. A gente vai passar a raiz. Então, vai ficar MP raiz de 4xy. MP vai ser igual a 2 raiz de xy. Tendo o valor de MP, a gente pode provar aonde a gente quer chegar. Então, eu vou usar a área sombreada igual a π vezes MP dividido por 2 elevado ao quadrado. Logo, vai ficar a área sombreada igual a π vezes MP ao quadrado, que vai ser 4xy, dividido por 2 ao quadrado, que vai ser 4. Logo, a área sombreada vai ser π vezes x vezes y. Então, a gente precisa chegar a essa conclusão para provar que a área sombreada é igual à área do círculo de diâmetro MP. Então, agora a gente vai calcular a área sombreada. Aí, se no final ela der essa resolução que a gente chegou, então quer dizer que a área sombreada
vai ser igual à área do círculo MP, de diâmetro MP. Para calcular a área sombreada, eu vou usar a área do círculo 1, que é o semicírculo maior, dividido por 2, menos a área do semicírculo 2, dividido por 2, menos a área do semicírculo 3, dividido por 2. Eles são divididos por 2 por conta que é um semicírculo. Sabemos que para achar a área do círculo completo, a gente usa π vezes o raio ao quadrado. Então, para achar a área do semicírculo, a gente usa π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar π vezes r ao quadrado menos π vezes x ao quadrado menos π vezes x vezes y ao quadrado, tudo dividido por 2. Como o π multiplica todos, então eu vou botar os raios entre parênteses e vou deixar o π multiplicando tudo. Então, vai ficar π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por 2. Vimos no começo da resolução que r é igual a x mais y. Então, aqui a gente vai substituir r. Então, vai ficar π vezes x mais y ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo dividido por 2. Aí aqui a gente vai resolver. Vai ficar π vezes x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por 2. A gente vai dividir 2 por 2, logo vai sobrar π vezes x vezes y. Assim, provamos que a área sombreada vai ser igual à área do círculo de diâmetro MP, porque na prova a gente achou que a área sombreada tinha que ser igual a π vezes x vezes y. E quando a gente foi calcular a área sombreada, a gente viu que a área sombreada é igual a π vezes x vezes y.